Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é entender o conceito de comutação e conhecer um pouco das redes comutadas. De antemão, eu já quero que você coloque no seu caderno. A internet é uma rede baseada em uma comutação por pacote. Repete. Isso tem que ficar frisado no teu caderno. A internet é uma rede baseada em uma comutação por pacote. Bom, anotou isso? Então vem comigo. Quando a gente pensa em redes de computadores, a gente tem interconexões. A gente vai ligar um equipamento no outro. Uma rede é um conjunto de dispositivos conectados. Vamos pegar a teoria do Furozan? É um autor bastante importante em concurso público. Toda vez que tivermos vários dispositivos, temos o problema de como conectá-los para tornar possível a comunicação um a um. Uma solução seria criar uma conexão ponto a ponto entre todos. Como é que é essa conexão ponto a ponto entre todos? É uma conexão que a gente chama, uma topologia chamada malha. Uma malha completa, né? Uma malha full. Seria ligar todos entre todos. Percebam, uma solução seria criar uma conexão ponto a ponto. Ponto a ponto quer dizer que o cabo está ligando um par entre todos os pares possíveis de dispositivos, que é a tal topologia malha. Só exemplificando, se eu colocar aqui 5 computadores, para eu ter uma topologia malha, eu vou precisar ter 10 cabos. 5 computadores, eu vou precisar ter 10 cabos para ligar esses 5 computadores. Como assim? Olha aí. 1, 2, 3, 4. É uma conexão ponto a ponto para cada par. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caramba! Qual o problema dessa topologia malha? Se eu quiser colocar mais um computador, eu vou precisar colocar mais 5 cabos. Aí eu vou ter que ter 15 cabos. Só para colocar mais um aqui, ó, eu vou ter que ligar 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa rede com topologia malha, ela não é escalável. O que significa isso? Ela não consegue aumentar de tamanho. Então, quando começaram a desenvolver, por exemplo, a internet, com poucos computadores, a gente conseguia ter uma malha. Mas, com o passar do tempo, foi surgindo essa dificuldade exposta na teoria. Esses métodos, entretanto, não são práticos e há um desperdício quando aplicado a redes muito grandes. Ou seja, o Furozan colocava que as redes malha não eram escaláveis para suportar o crescimento da internet. Beleza. Entendendo primeiro o conceito de conexão ponto a ponto. O que é ponto a ponto? É quando eu tenho um pedaço de cabo ligando um par de equipamentos. Aí eu tenho uma conexão ponto a ponto. E entre todos é a tal malha full, que vai, embora vai oferecer caminhos diversos, né? Como assim? Imagine, se eu quero enviar uma informação de uma máquina, vou colocar letrinhas aqui para representar as máquinas. Se eu quero mandar da máquina A para a máquina D, eu tenho um cabo para ligar direto da A para D. Isso é fantástico. Agora, se porventura jogarem uma bomba durante a guerra, jogaram uma bomba e destruíram esse cabo, a máquina A pode mandar para a máquina F, que pode mandar para a máquina D. Ou seja, a gente tem caminhos alternativos que vão dar robustez a essa rede, vão deixá-la forte. Legal. Mas o problema aqui é que ela não é escalável. Eu não consigo aumentar o tamanho. Uma solução
né, para evitar o desperdício, por exemplo, da quantidade de cabos, é a utilização de um nó central. Aí a gente visualiza uma topologia que a gente chama de topologia estrela, onde os equipamentos são ligados ponto a ponto, mas há um dispositivo intermediário, que vai ser um switch, que vai ser um roteador. Esse dispositivo intermediário, ele já exerce o papel de um comutador. Ele vai permitir a troca das informações entre os pares. Agora, quando surge o conceito de comutação? Quando que eu tenho uma rede comutada? Sempre que eu tenho diversos dispositivos intermediários e, para que ocorra a comunicação entre os pares, essa informação passe por vários dispositivos. Como assim? Imaginem essa rede, que é um exemplo de rede comutada. Nós temos os equipamentos intermediários dentro do retângulo, no diagrama. Esses equipamentos intermediários a gente pode chamar de switch, a gente pode chamar de roteadores. Legal. Então, nesse exemplo, nós temos 5 equipamentos aí, né? Switches ou roteadores. Então, se a máquina A quer transmitir para a máquina F, qual seria uma rota possível? A máquina A poderia mandar a informação para a máquina, para o switch 1. Esse switch 1, ele pode mandar ou para o 2 ou para o 5. Vamos mandar para o 5. E do 5 ele vai mandar para o 4. Percebam que esse caminho é inclusive o caminho mais curto para a comunicação entre A e F. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo de rota. Os roteadores, eles definem esse caminho, o melhor caminho para que a informação possa trafegar. É o conceito do roteamento. Então, aqui um caminho seria A, 154, 154 e F. Agora, se tivesse algum problema nesse caminho, seria possível entregar de outra forma? Sim, a gente poderia mandar para o A, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e F. 1, 2, 3, 4 e F. Existem o quê? Rotas alternativas. Legal. Então, qual o conceito de uma rede comutada? A rede comutada é formada por uma série de nós interligados, que são os roteadores. Os roteadores são comutadores, capazes de criar conexões entre 2 ou mais dispositivos. A intenção da comutação vai ser permitir a interconexão de várias redes e a troca de informações entre esses computadores. Professor, e se um falhar? A ideia é que tenha outro. Entendi. Principalmente na internet, que é uma rede o quê? Muito maior do que a rede desse diagrama. Legal. Bom, agora, essa comutação, espero que você já esteja entendendo que se eu tenho uma conexão direta entre um equipamento e outro, por exemplo, na minha casa, eu tenho 2 equipamentos com um pedaço de cabo ligando os 2. Eu tenho um enlace ponto a ponto. Aí não há comutação. A comutação ela vai existir a partir do momento que eu começar a ligar o quê? Uma rede na outra, e que a minha informação comece a passar por vários nós intermediários. Aí eu tenho uma rede comutada. As redes extensas
tendem a ser redes comutadas. As redes WAN, as redes que são espalhadas pelo mundo, tendem a ser redes comutadas, ok? E essa comutação, ela pode ser uma comutação de circuito, uma comutação de pacote ou uma comutação de mensagens. São basicamente os 3 tipos de comutação que a literatura traz. Nós, dentro de noções de informática para concurso público, vamos estudar apenas a comutação de circuito e a comutação de pacote. Comutação de mensagens, você pode saber que existe. Legal. Circuito e pacote são mais interessantes para as provas, sendo que a internet, você já colocou isso no caderno no iniciozinho da aula, é uma rede baseada em pacote. Comutação por pacote. E qual seria a diferença entre circuito e pacote? A telefonia usa muito a comutação de circuitos. A gente vai ver já na sequência. Mas antes, para já entender como cai na prova, eu preciso colocar as questões durante a teoria para que você veja como o assunto pode ser abordado. Olha esse concurso dos Correios. Há 2 abordagens para a transmissão de dados através de uma rede de comunicação. A comutação de circuitos e a comutação de pacotes. Até aí. Professor, não são 3? São 3. Circuito, pacote e mensagem. Se são 3, há 2, as mais importantes são quais? Circuitos e pacotes. Então, o primeiro período está certo. Ele não colocou somente, ele não colocou apenas, ele não restringiu. Então, vale a pena você saber que há 3, mas 2 são as mais importantes, circuitos e pacotes. Na internet, olha aí, a transmissão de dados é realizada via comutação de pacotes. Tomara que caia, não é? Na internet, como eu vou ligar computadores de pontos diferentes do mundo, não tem como ligar cada equipamento a todos os outros do mundo, imagina. Se a gente tentasse fazer isso, não ia ter mais sol. Por quê? Quantidade de fios que haveria, não teria como. Então, não tem como ligar todos os equipamentos do mundo entre todos. A gente vai ter centrais que vão trocando as informações. E aí ocorre a tal comutação. Legal. Na internet, comutação de pacote. Agora, a intenção é fazer você entender a diferença da comutação por circuitos da comutação por pacote. E aí, a gente traz o exemplo da telefonia. Essa imagem mostra telefonistas em uma central possibilitando as ligações, né? A telefonia trabalha com a tal comutação por circuito. Pessoal, olha que curiosidade interessante. Em 1935 foi realizada a primeira ligação telefônica que circundava o planeta. Ela demorou 3 horas e 25 minutos para ser completada, ou seja, para o cara poder ligar, ele ficou esperando 3 horas e 25 o telefone tocar do outro lado. Por que demorava tanto? Imagina que a gente está aqui no Brasil, aí, hipoteticamente, Tício quer ligar para um parente dele em Portugal. Lá atrás, na telefonia, quando ele pega o telefone dele e liga, ele não tem, gente. Percebam, olha a quantidade de pessoas que têm telefone. Essas pessoas, elas não estão todas conectadas entre todas. Não. Nós estamos ligados a uma central telefônica. Eu sou cliente de uma empresa, você é cliente de uma empresa, e cada empresa vai oferecer lá a sua infraestrutura, as suas centrais, e vão permitir essa troca de ligações. Então, imaginem há décadas atrás,
quando o Tício ligava para Portugal? Ele primeiro ligava para uma central local. Aí a telefonista atendia e ele dizia que queria ligar para Portugal. O que ela fazia? Ela pegava um cabo e enfiava o cabo lá num determinado buraco lá, né? E numa porta, isso. E dessa forma, ela fazia com que a sua ligação fosse para uma outra central. Aqui já eu estou exemplificando uma central nacional. Então você primeiro falava com a telefonista do Rio e dizia que queria ligar para Portugal. Aí atendia uma outra telefonista e você dizia que queria ligar para Portugal. Aí essa telefonista daqui do Brasil ligava para Portugal. E aí a telefonista de Portugal perguntava para onde você quer falar. Aí você falava que queria falar com fulano de Lisboa. Aí ligava para uma outra central. Isso no passado, gente, era uma coisa manual. Não era automatizada como hoje. Por isso, o papel das pessoas era fundamental para poder ficar ligando esses cabos. E quando o telefone tocava lá do outro lado, né, que emitia o sinal de chamada, imagina, isso aqui já levou minutos. Imagine que levou meia hora. Aí o telefone toca lá do outro lado. Se o carinha não está em casa, você já perdeu meia hora aqui. Que tristeza, não é? E imagine que o português atendeu. Pronto, o português atendeu. E aí, o que a telefonia faz? Ela estabelece um circuito. Independentemente de você estar falando ou não, esse circuito está ocupado. E você vai estar pagando pelo tempo que esse circuito vai estar em uso. Notem que se o Tício, depois de ter efetuado a ligação, durante a ligação, se o Tício tiver vontade de se ausentar, ô português, me dá um minuto aí que eu vou ali e já volto. Se ele ficar 5 minutos fora, essa linha ficou ocupada por 5 minutos e ele vai pagar efetivamente pelo tempo. A comutação por circuito, ela vai alocar o recurso de modo que essa comunicação se torne exclusiva para esse par. E, independentemente de estar sendo falado alguma coisa ou não, enquanto o cidadão não colocar o telefone no gancho, aquele circuito vai estar estabelecido e ele vai estar pagando. Inclusive, uma coisa super tosca que acontecia no passado, o telefone era muito caro, né, gente? E na década de 80, havia quem deixasse o telefone fora do gancho. Adivinha o que acontecia? Pagava. Porque a pessoa, independente de estar conversando ou não, se tivesse com o telefone fora do gancho, ela estava ocupando um circuito. E aí, ela era cobrada por aquilo. Um absurdo. Característica da comutação por circuito. Até hoje, a telefonia trabalha com uma comutação por circuito. Legal. Agora, a internet não, gente. A internet difere. Por quê? Na internet eu tenho várias redes intermediárias. E o tráfego de dados na internet é diferente de uma ligação telefônica. Uma ligação telefônica, eu presumo que quando a pessoa está conectada, ela está falando o tempo inteiro. Então, reservar um canal exclusivo para aquela comunicação é importante, até para que haja uma fluidez, uma velocidade para atender a qualidade de serviço. Mas na internet, nota, eu estou conectado, eu passo horas conectado, mas eu não fico o tempo inteiro baixando conteúdo, eu não fico o tempo inteiro produzindo conteúdo. Na internet eu tenho um tráfego um tanto de rajada. O que seria esse tráfego de rajada? Uma hora eu peço para baixar um arquivo, aí eu clico lá no link para fazer um download, aí eu recebo um monte de informações referente àquele arquivo que eu baixei. Depois eu passo horas lendo o conteúdo que foi baixado, e aí eu clico de novo no link, e aí eu recebo um monte de informações. E aí eu passo novamente um tempo sem fazer nada. Então, perceba que eu posso ter um canal compartilhado na internet, de modo a aproveitar melhor esse link, esse enlace. Porque se eu passo grande tempo sem enviar ou receber,
eu posso permitir que uma outra aplicação, um outro programa ou um outro equipamento utilize aquele canal. Então, vamos voltar um pouquinho só para pegar a teoria antes da gente continuar? Vamos. Voltando um pouquinho. Na comutação por circuito, qual é a característica do circuito? A conexão por circuito estabelece uma conexão física por um caminho dedicado, reservando recursos desde o estabelecimento até o encerramento da conexão. Esse é o exemplo da telefonia. Qual a vantagem da comutação por circuito? A eficiência. Por quê? Como aquele circuito fica alocado o tempo inteiro, ele vai ser eficiente. A gente pode argumentar que as redes de comutação de circuito, elas são eficientes em relação a um fluxo constante, né? Se eu tenho um tráfego constante, aquela rede atende. Agora, se eu passo longos períodos sem fazer nada, ela deixa de ser eficiente. Vejamos. Pode-se argumentar que as redes de comutação de circuito não são tão eficientes como os outros tipos de redes, pois os recursos estão alocados durante toda a duração da conexão. Enquanto esses recursos estão ocupados, a linha está ocupada. Se alguém ligar, por exemplo, se você estiver falando no telefone, se alguém ligar, vai dar ocupado. Esses recursos ficam indisponíveis para outras conexões. Em uma rede de telefonia, geralmente as pessoas terminam a comunicação quando acaba a sua conversa. Entretanto, em redes de computadores, um computador pode estar conectado a outro computador, mesmo que não haja nenhuma atividade por um longo período. Nesse caso, fazer com que os recursos sejam dedicados significa que as outras conexões serão privadas desses recursos. Daí, a comutação por pacote passa a ser, no caso dos computadores, mais eficiente. A eficiência de uma rede de pacotes e datagramas aqui tem o mesmo contexto. Pacotes ou datagramas. É melhor que a rede de uma comutação de circuitos para computadores. Os recursos são alocados apenas quando há pacotes a serem transferidos. Se uma fonte precisa enviar um pacote e existe um retardo de alguns minutos antes do outro pacote ser enviado, os recursos podem ser realocados a outros pacotes e outras fontes durante esses minutos. Bom, vamos entender isso. Se eu quero transmitir um arquivo, na comutação por pacote, vocês têm que entender que o arquivo ele não vai trafegar inteiro. Ele vai ser todo fragmentado em pedacinhos. E esses pedacinhos vão ser enviados para o roteador. Então, o primeiro pedacinho vai para o roteador. Esse roteador, nesse meu exemplo, ele tem 3 opções de rota. Aí, ele, nesse momento, vai decidir para quem ele vai enviar. A intenção é passar da máquina A para a máquina B. Não existe uma reserva prévia do caminho. Então, o pacote ele não sabe qual vai ser o percurso dele. O roteador vai definindo isso a cada salto. Vamos dizer que ele mandou para esse. Aí esse aqui vai ter, novamente, 3 opções. Aí manda para esse, que manda para esse, que manda para esse, chegou. Então, o fato de passar por vários caracteriza comutação. O fato de pegar o arquivo e dividir em pedaços vai possibilitar que vários arquivos sejam transmitidos compartilhando uma conexão, que vários programas utilizem a internet ao mesmo tempo, que várias pessoas compartilhem uma conexão com a internet. Como assim? Notem, se a internet fosse baseada em uma comutação por circuito, se eu estivesse conversando no WhatsApp, não ia poder fazer mais nada. Né? Porque na ideia do circuito, aquele recurso ele está sendo ocupado o tempo todo, dedicado àquela comunicação. Então, na ideia da comutação por circuito, quando o Tício ligava para Portugal, o telefone ficava ocupado exclusivamente para aquela conversa. Imagina nas redes de computadores. É possível que eu tenha vários programas enviando e recebendo dados o tempo todo na minha máquina. E se eu estivesse trabalhando com circuito, cada programa teria que ter o quê?
um link de internet. Isso é muito ruim. Então, a ideia da comutação por pacote é que eu vou ter uma conexão com a internet, por exemplo, e haverá uma divisão da utilização desse recurso pela quantidade de processos, de aplicações que estejam necessitando utilizar a rede, enviar os dados, por exemplo. Logo, voltando aqui, vamos imaginar que eu tenho um computador, ou melhor, eu tenho 3 computadores aqui e uma única conexão com a internet, né? A internet vai ser a nuvem. Aí a gente tem um link e esse link está compartilhado aqui para 3 computadores. Se eu tenho uma conexão de internet, por exemplo, de 300 megabits por segundo, 300 megabits é o link. Se eu tenho 3 máquinas, se a máquina A quiser começar a transmitir, qual vai ser a velocidade disponível para a máquina A? Fala para mim. 300. Por quê? Porque a B e a C não estão usando. Se porventura a B também quiser transmitir, aí teoricamente a gente vai ter o quê? 150 e 150. Se porventura as 3 quiserem transmitir ao mesmo tempo, aí teoricamente eu vou ter 100 para cada uma. Mas eu quero que você entenda que isso não acontece todo momento, não. Nem todo momento, não é toda hora que as 3 vão estar requisitando recursos da rede. É possível que isso aconteça. Aí, a tecnologia da internet, ela se baseia num princípio de justiça. Ela vai permitir o uso de uma fração de tempo, vamos colocar dessa forma, para cada uma dessas máquinas. De modo que as 3 consigam desfrutar desse recurso compartilhado que é o enlace, o link. Então, se uma máquina apenas está usando, né, porque o tráfego é em rajada, então uma máquina vai pedir, depois vai passar um longo tempo sem fazer nada, e a outra pede. Então, supondo que uma máquina está usando, aí ela está lá com 300 megabits. Se ela tiver 3 programas usando, aí cada programa vai usar um pouquinho dessa banda também, de uma forma o quê? Justa. Então, eu preciso que você entenda que vai um pacotinho da máquina A, vai um pacotinho da máquina B, vai um pacotinho da máquina C, e aí depois volta um pacotinho da máquina A, um pacotinho da máquina B, um pacotinho da máquina C, ou vai um pacotinho do programa 1 da máquina A, vai um pacotinho do programa 2 da máquina A, e assim a gente possibilita um múltiplo acesso ao enlace. Isso é legal. Então, voltando aí, ó. A eficiência de uma rede de datagramas é melhor que uma rede de comutação de circuito, pois os recursos são alocados apenas quando há pacotes a serem transferidos. Se uma fonte precisa enviar um pacote e existe um retardo de alguns minutos, os recursos podem ser realocados a outros pacotes de outras fontes durante esses minutos. Legal. A rota é para a gente uma rota o quê? Imprevisível. Quando eu vou mandar uma informação na internet, eu não sei a quantidade de saltos que esse meu pacote vai dar para chegar a um destino. Não sei. E eu te pergunto, é possível que eu esteja enviando um arquivo na rede, o arquivo foi todo fragmentado lá em pacote, é possível que um pacote enviado depois chegue primeiro? O que você acha? Se você tem vários funcionários saindo de um prédio para outro ao mesmo tempo, cada um pega um táxi. É possível que alguém que pegou um táxi depois chegue primeiro? É possível? Claro que é possível. Né? Porque se o motorista do táxi, se um for pelo caminho convencional e o outro estiver usando
um mapa lá, ele pode até desviar uma rota para fugir de um congestionamento e chegar na frente. Então, é possível sim que um pacote enviado depois chegue primeiro, é possível que um pacote se perca e tenha que ser retransmitido. A internet, ela não vai garantir a entrega dos pacotes, mas há mecanismos de controle para isso. Nessa arquitetura da internet, a gente vai ter diversas camadas, diversos protocolos que vão ser usados, né, para entregar e para controlar a entrega desses pacotes. Mas aí já é outra aula. Então, vamos ver como é que cai. Essa questão é bem legal. E antes de mostrar essa questão, eu gostaria de exemplificar isso de uma forma prática. Eu acabei de entrar no prompt de comando do Windows. Nesse prompt de comando do Windows, que é essa tela preta, eu posso digitar um comando chamado tracert, como se escreve, né, que é a abreviação aí de trace route, né, para traçar a rota. Então, eu tenho tracert, como se escreve, né? Espaço www. Eu vou colocar aqui youtube.com. Quando eu colocar youtube.com, eu já sei que a minha requisição, esse pacote que vai sair da minha máquina pedindo para acessar a página, vai passar por vários nós intermediários. E aqui ele vai demonstrar isso para a gente. Eu acho que eu coloquei um espacinho, né? Tracert youtube.com. Pronto. Legal. Primeiro salto. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Segundo salto. A minha máquina, ela tem um IP. Aí ela está passando para um outro equipamento, para o roteador, está passando por um outro equipamento. Eu tenho aqui o exemplo dessa comutação. Passando por outro, já passamos por 8 equipamentos. E com quantos chegará? Não sei estimar. O máximo que ele prevê é de 30 saltos. Mas é possível que chegue com menos de 15. Olha aí. Ele está saltando. Então, é como se da minha casa fosse para o meu provedor, fosse para um outro equipamento, para um outro equipamento, para um outro equipamento, até chegar ao YouTube. Legal. Com 15, ele chegou. Rastreamento concluído. E aí, vamos para a questão da Prefeitura de Imbé. Esse comando, traceroute, tracert, traceroute, comandos utilizados respectivamente no Windows e no Linux. São comandos que têm como função, então, no Windows e no Linux. Qual é a função deles? Buscar as melhores rotas para enviar e receber dados? Não. Cada roteador vai, no momento que ele for passar adiante, definir a melhor rota, de acordo com algoritmos de roteamento que podem ser baseados na menor distância, que é o conceito de vetor de distância, ou baseados no custo. O que é o custo em uma rede? O tempo. Existem protocolos que se baseiam no que a gente chama de estado de enlace.
numa analogia, só para facilitar o entendimento, é como se fosse um Waze da vida. Eu, por exemplo, sempre que eu saio do trabalho para casa, eu ligo o Waze. Volta e meia, minha mulher me critica. Ela pergunta, para que tá ligando? Você sabe o caminho de casa? Eu falo, claro que sei o caminho de casa. Claro que eu sei o caminho mais rápido. Mas se tiver um acidente, se tiver alguma coisa no meio do caminho que esteja atrapalhando o trânsito, né? Então o Waze vai me jogar por uma rota alternativa e eu vou chegar mais cedo. É o que eu quero. Ainda que eu tenha que percorrer uma distância maior. Então, os algoritmos de roteamento, eles são baseados nesses dois paradigmas. Quantidade de saltos, que seria a ideia do vetor de distância, e estado de enlace, que está associado ao custo, ok? Ao tempo. Beleza. Então, o papel desse trace route é mostrar a rota que foi feita por um pacote. Não é buscar as melhores rotas. Não é permitir o acesso de vários clientes à caixa de correio. Tem nada a ver com correio eletrônico. Não é enviar e receber e-mail. Não é fazer configuração automática e dinâmica de computadores. Aqui na letra D seria um serviço chamado DHCP. Enviar e receber e-mails, eu tenho protocolos como SMTP, POP3, IMAP, assuntos que vocês vão estudar. O gabarito aqui é o quê, gente? Letra E. Esses comandos são para traçar a rota. Então, exibe a rota completa para mapear o quê? A transferência de um arquivo, a transferência de um pacote. Legal. Gabarito letra E de eco. Vamos para a questão da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Esse é um concurso top, né? Elaborado pelo CESP. Vamos ver. Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet é tecnicamente baseada em... Bom, a gente falou isso no primeiro minuto de aula. A internet sempre vai ser baseada em comutação por pacote. Então, gabarito é letra D. Você não pode errar esse tipo de questão. Lembrem que a comutação de circuitos é característica da telefonia e que a internet utiliza uma comutação de pacotes. Gabarito aí, letra D de delta. Existe comutação de mensagem, mas ele não ensinou. O importante é saber que a internet é baseada em comutação de pacotes. Legal. Vamos para o Espírito Santo. As mensagens enviadas na internet denominam-se pacotes. As informações, quando a gente envia pela internet, elas vão mudando o nome de acordo com a etapa em que elas se encontram durante o envio. Elas são, primeiro, chamadas de mensagens, depois elas são segmentadas, depois elas se tornam pacotes ou datagramas, depois elas se tornam quadros ou frames, até serem chamadas de bits mesmo, né, de pulsos elétricos que vão estar passando pelos fios. E quando eu penso na internet, na comunicação entre computadores, eu penso muito em pacotes ou datagramas. Então, as mensagens enviadas na internet, o que ele está dizendo aí? Os e-mails, as páginas, os arquivos, as mensagens são as informações mais próximas do homem. Denominam-se pacotes. E os comutadores de pacotes são denominados roteadores ou switches. Essa questão está certa. Aqui, a gente pode até aumentar a complexidade dessa questão. Como?
Quando eu disse que a informação ela muda de nome ao longo do processo, é porque a gente tem camadas em uma arquitetura da internet. A arquitetura da internet, ela tem a camada de aplicação, ela tem a camada de transporte, ela tem a camada de rede, a camada de enlace e a camada física. E os equipamentos roteadores são equipamentos dessa camada de rede. E todo roteador é um switch de pacote. Diferentemente dos equipamentos contidos na camada de enlace, onde esses comutadores são comutadores de quadros, de frames. Ficou muito complexo agora, professor. Então, o que eu quero que você saiba? Que um comutador é a mesma coisa que um switch comutador de pacote é um roteador. Ok? O roteador é um comutador de pacote. Só para sair também dessa abstração assim, vocês precisam entender, né, visualizar o roteador como sendo esses equipamentos intermediários. Essas máquinas que vão permitir ligar os computadores. Aí existem diferentes tipos de roteadores, que são essas camadas também, né? Voltando aqui para a questão, vamos embora. As mensagens enviadas na internet denominam-se pacotes. A internet é baseada em quê? Na troca de pacotes. E esses equipamentos aqui, pessoal, teve gente na prova que achou que estava escrito errado, achou que era computadores. Não, são comutadores mesmo. São os equipamentos que fazem o quê? Essa troca de pacotes. E esses equipamentos são denominados roteadores ou switches. Então, essa questão está certa. Legal? Vamos para a próxima. Voltamos para uma questão da área fiscal, aí do Cefaz da Bahia. Para enviar pacotes de internet para a rede interna de uma instituição e vice-versa, utilizamos roteadores, que são dispositivos encarregados de encaminhar pacotes de uma rede para outra. Esses roteadores, eles vão utilizar protocolos, regras, para definir rota. E esses protocolos, eles podem ser baseados em dois paradigmas que a gente comentou. O vetor de distância, que é a quantidade de saltos, quanto menor, melhor, né, que seria o caminho mais rápido, ou o estado de enlace, que na analogia é similar ao Waze, o que vai ter o menor custo, que vai entregar mais rápido. E aí, vocês vão aprender que dois grandes protocolos usados são RIP e OSPF. RIP e OSPF. O RIP é baseado em vetor de distância e o OSPF é baseado em estado de enlace. RIP e OSPF. Esses dois protocolos são comumente usados em roteadores de redes privadas, das redes que vão compor a internet. Agora, a internet propriamente dita, os roteadores das empresas provedoras de internet vão comumente usar um protocolo chamado BGP. Então, RIP para vetor de distância e OSPF para estado de enlace. Gabarito, letra A. DHCP não é protocolo de roteamento, as outras estão fora. Qual
O diferencial dessa questão: poucas pessoas saberiam responder quais são protocolos de roteamento, RIP e OSPF. Então, gabarito letra A. Legal. Vamos lá para a Federal de Pernambuco. A internet se baseia largamente num protocolo de comutação de pacotes. A internet é uma rede baseada em comutação de pacotes. E qual o principal protocolo da internet? A arquitetura da internet é chamada de TCP/IP. A internet ela é toda embasada no TCP/IP. A internet se baseia largamente no protocolo de comutação de pacotes, que basicamente significa que as mensagens são subdivididas em pequenos datagramas, que são os pacotinhos, cada um com informações suficientes para percorrerem de forma independente a rede de computadores e chegarem ao destinatário que, utilizando o mesmo protocolo, reorganiza os pacotes e remonta a mensagem. O protocolo ao qual se refere o texto é o protocolo da internet, que é o TCP/IP. Ok? Na letra A, HTML não é protocolo. Inclusive, terminando com L, é uma linguagem para a criação de páginas, né? Uma linguagem de marcação de hipertexto. A letra C é uma tecnologia de acesso à internet. Uma tecnologia que já está entrando em desuso, é a tecnologia que em alguns lugares poderia ser chamada de Velox, Speed, BR Turbo, foram marcas da tecnologia DSL oferecida pelas empresas de telefonia fixa. Então, a letra é feia, mas eu estou lendo. Tecnologia de acesso à internet. SMTP é um protocolo para envio de mensagem de correio eletrônico. Mensagens de correio eletrônico. E o URL é um endereço virtual. É o endereço de um recurso, de uma página. Legal. Então, gabarito aí, letra B de Bravo. Vamos lá para a prova de Alagoas, de perito de Alagoas, né? A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação em computadores. Olha o vocabulário do examinador. Isso já elimina muita gente. A internet, com I maiúsculo, é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais. O que são esses sistemas finais? Computadores, câmeras, impressoras. São os equipamentos que estão o tempo inteiro enviando e recebendo informações na rede. Por enlaces de comunicação, por enlaces, por links, por conexões e por comutadores. Gente, sem dúvida, vocês já são diferentes. Por quê? 3% dos candidatos estudam com afinco para concurso. Você acha que todo mundo vai ler isso como comutador? Haverá vários que vão achar que isso é computadores. Não, são comutadores mesmo. A escrita é essa. São os equipamentos o quê? Esses comutadores? Os equipamentos intermediários, que são os roteadores, os switches, em que o TCP e o IP são dois dos protocolos mais importantes. É a base de comunicação na internet. Então, certa questão. Legal? Certa questão. TCP e IP é a base da internet. São dois protocolos mais importantes. Fechamos mais um bloco. E vamos que vamos, galera. Tem muito conteúdo de internet para trabalhar. Valeu!